mais uma vez estamos aqui no Quinto dos Cinco para conversar com vocês sobre coisas do estado de Pernambuco dessa vez, né, João Paulo? Parece que decretos que obrigam cada vez mais as pessoas a se vacinarem, inclusive restringindo direitos e garantias fundamentais, se espalham não só pelo nosso estado, mas por várias unidades federativas. E a gente quer saber aqui de você, o que você acha? Pernambuco agora está preso nas medidas sanitárias do governo estadual. O que é que você tem a dizer sobre isso? Você acha que realmente Pernambuco precisa ter o passaporte da vacina? E tanto, né? Deixa as pessoas. É um conflito gigante, né, entre o. São conflitos de princípios jurídicos, conflitos de direitos e garantias fundamentais, que devem determinar um estudo bastante minucioso, uma atenção coletiva à valoração desses princípios, para que se possa opinar de forma, digamos assim, não restritivas a ideologias políticas, mas numa questão de efetividade dessas medidas e de obrigatoriedade de vacina, de restrição do direito de ir e de acesso universal a serviços públicos, como, por exemplo, a saúde. O último decreto do governador impede, inclusive, pessoas de terem o devido tratamento, inclusive emergencial, de acesso a hospitais, caso não tenha o esquema vacinal comprovado no momento da entrada em qualquer dos nosocômios do Estado. Agora a pergunta que não quer calar, João Paulo. Será que o governo do estado também deu uma segurada nos impostos? Vamos dizer que eu não fui vacinada ainda, então tem acesso ao que o governo tem que me dar. Então eu tenho que continuar pagando os impostos? O Estado e o seu poder, né, de César, né, o seu poder de império. Então, ele se utiliza desse poder de império, que faz parte de uma dos. Quando se estuda direito administrativo, você percebe bastante, fica muito claro esse poder de império que o Estado tem, mesmo que sendo injusto, né? Apesar que existem algumas decisões, inclusive do Poder Judiciário, a jurisdição ultimamente traz algumas decisões em que seu bojo você percebe que se evidencia bastante esse poder de império do Estado, mas, em compensação, há decisões jurídicas que podem se tornar conflitantes com estas últimas, certo? No que se infere dentro do cenário pandêmico com o qual vivemos, aqui no nosso país, nosso estado, enfim, no mundo inteiro. Nós estamos falando sobre a decisão do governo do estado de adotar o passaporte sanitário, né? Isso foi um decreto, na verdade, do dia 1º de Sim. dezembro, e hoje, segunda-feira, nós estamos iniciando a Começou a semana, valer, né? começou a valer agora, qualquer órgão público que detenha a validação do estado para funcionar, você precisa ter o passaporte da vacina para poder entrar, adentrar esses locais e usufruir, né, do que aqueles locais podem te dar, inclusive pagos com seus impostos, sendo vacinado ou não. A questão aí que a gente fica mais uma vez na dúvida e aí ela ainda fico bastante preocupado. Por quê? As vacinas elas foram fabricadas em tempo recorde. Então, parece que é proibido que as pessoas falem que as vacinas são experimentais, mas elas são experimentais. Porque pela primeira vez em toda a literatura médica se fez vacinas em tempos tão curtos. Olha quantos problemas. A gente tem um sistema imunológico bastante complexo. O sistema do ser humano, da nossa imunidade, ele é bastante complexo. Entendeu? Então, assim, existem vacinas, por exemplo, vou dar um exemplo claro: o fracasso das vacinas contra o HIV. É um vírus, assim como o novo coronavírus, como o SARS-CoV-2, né? Como é cientificamente conhecido. Então, esse é um caso em que a gente percebe. Porque se houve um fracasso, você já imaginou quantos, quantos estudos, quantos cientistas tentaram criar uma vacina que evitasse a contaminação pelo HIV, pelo vírus da AIDS, né? Para aqueles que não são tão familiarizados pelo nome, pela sigla. Então, assim, esse é um caso. É um caso. Entretanto, existem outros. Por exemplo, se as pessoas procurarem se aprofundar acerca do nascimento da dengue hemorrágica, vai perceber que existem alguns estudos que ligam o nascimento da dengue hemorrágica com a tentativa de se criar uma vacina contra a dengue. Então, assim, as vacinas elas podem ser um sucesso, mas também podem ser um fracasso.
Só que nunca se testou em humanos, numa escala gigante, praticamente mundial, vacinas produzidas num tempo tão curto. O que nós estamos discutindo aqui é sobre a efetividade da vacinação em massa da sociedade, as consequências que isso pode acarretar, porque parece que não se pode questionar, não se pode falar sobre possíveis consequências. Não se e assim, questionar um princípio da ciência. A ciência, ela é questionadora. E é em virtude dos questionamentos que se faz que se busca cada vez mais se aproximar de uma verdade, de uma certeza. A ciência busca isso. E isso está, seja nas ciências da saúde, nas ciências exatas, que vai chegar a um denominador obviamente comum, né, único, por isso que é exato, e também das ciências humanas, que são aquelas cuja amplitude de interpretações, amplitude de hermenêutica, se abre diversos precedentes e diversas visões, como, por exemplo, a ciência política, onde a gente percebe que existem diversas ideologias, cada um defendendo-as e dizendo que está certo. E uma coisa que é importante falar também, João Paulo, é sobre em vários lugares do mundo já aconteceram outras situações em que pessoas se reuniram, todas as pessoas vacinadas, né, tendo exigida a vacinação, e essas pessoas se contaminaram. Eu não entendo se a vacina não imuniza, se existe ainda a possibilidade do contágio, o que é que o passaporte da vacina vai conferir para a gente? Não faz muito Não faz sentido, sentido. não faz muito sentido, né? Porque se eu continuo passando e pegando o vírus, beleza, mas aí você tem um caso mais leve e não chega ao óbito. Tá, tudo bem, mas será que o ser humano ele não teria a opção de dizer, não, é por minha conta e risco, né? Porque se eu não estou mais ferindo o outro de morte, né? Já não É, estou mais o ferindo de morte. Então, por que as pessoas serem cerceadas de várias formas, de várias maneiras, tendo ou não essa solicitação, essa obrigatoriedade com relação a ter tomado todas as vacinas? E outra coisa importante também para se falar essas vacinas não foram alteradas ainda. A gente está tomando a mesma dose para vírus com mutações. Já existem mutações do coronavírus e a dose é a mesma. isso. Nós estamos só tomando, não é nem a dose a gente está aumentando a dose do mesmo produto. Assim, as vacinas não foram adaptadas, até porque não daria tempo. Até cobrar isso também seria até um tanto quanto assim, se adiantar para algo que é humanamente impossível dos laboratórios já fazerem uma adaptação, uma corrida para que as novas cepas virais, as vacinas venham a contemplar, né, essas novas cepas, essas mutações, que é muito comum nos vírus, e fazer com que a eficácia delas já esteja presente nas próximas doses, né? É algo como a vacina da gripe. As pessoas toda vez, anualmente, as pessoas se vacinam contra a gripe, né? E se perguntam, mas eu peguei gripe? Eu fiquei gripado, mas é porque exatamente os vírus, né? Eles têm em virtude da a sua forma rudimentar, eles geralmente quando eles se multiplicam, alguns podem sofrer algum tipo de mutação, entendeu? Então nessas mutações que se criam novas cepas virais, entendeu? Que aí vão, de repente, tem uma virulência maior, causam sintomatologia mais agressiva, entendeu? E assim muda-se. Mas a questão toda, e aí que me deixa bastante perplexo, é a hipocrisia. Sim. A hipocrisia. Por que a Sempre. hipocrisia? Fala-se que exigir o passaporte vacinal, exigir que você se vacine é em defesa da saúde coletiva. Eu estava lendo há pouco no site do próprio Instituto Butantan, responsável pela fabricação da famosa Coronavac. E lá tem bem claro em seu texto, para qualquer cidadão brasileiro ou internacional aí, verificar e fazer a leitura, que as vacinas não impedem que você adquira a doença e transmita para as pessoas. Seja Coronavac, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, qualquer uma delas fala a mesma coisa. Ou seja, se você estiver vacinado ou não vacinado, se você tiver com o vírus, você vai contaminar as demais pessoas, estejam elas vacinadas ou não. Aí, Elaine, veja só, sai um decreto que impede as pessoas de terem um acesso, um direito fundamental de acesso à saúde. Princípio, princípio constitucional, certo? Principalmente envolvendo a dignidade da pessoa humana, direito à vida. Pessoas que podem chegar em situação com bastante emergência e
simplesmente haver uma demora no atendimento ou mesmo uma negativa, uma omissão de socorro em virtude de não preencher o requisito de ter o passaporte vacinal ou, digamos assim, ter o esquema de vacina preenchido, ou seja, pelo menos com a primeira dose e a segunda dose com data ainda não vencida. Esse é o mínimo que hoje, você está inserido nesse contexto. Nós, quando eu falo hoje, eu falo você, cidadão. Todos nós estamos inseridos neste contexto. Ou seja, se você não estiver com o seu esquema vacinal em dia, você pode sim ter a negativa de socorro em hospitais públicos do estado de Pernambuco. Se você tiver com um problema sério, vamos fazer uma suposição, um acidente vascular cerebral, o famoso AVC, alguns chamam de derrame, né, conhecido como derrame. E aí, você vai vir a óbito. Se você chegar infartado, você vai a óbito. Você sabe, principalmente a demora no atendimento por esses casos específicos, elas levam com muita facilidade ao óbito. Então, é pela saúde, é pela vida. Não, não é. Não, ao que me parece pelo controle social. Isso é uma teoria conspiratória. Não, não é. Não é porque é muito óbvio, é ilógico. Eu acho engraçado que muitos dos países que estão lutando para obrigar as pessoas a ter um passaporte vacinal ou algo congênere ou algo parecido, são países que preconizam e defendem a eutanásia. Ou seja, existem países onde as pessoas vão com doenças terminais, às vezes, ou se não com pessoas que perdem os movimentos dos braços, das pernas, estão tetraplégicas, por exemplo, e não querem mais viver em virtude da sua condição fisiológica e também psicológica. E aí procuram esses países que autorizam a eutanásia, ou seja, a pessoa pode, de forma humanizada, entre aspas, retirar a sua própria vida, ou seja, pode se suicidar, digamos assim. Entendeu? Pode. E, peraí, esse país autoriza isso, mas esse país obriga a pessoa a se vacinar porque ela não pode morrer de coronavírus? Lembrando que, de cada 100 pessoas que pegam coronavírus, em média, certo? 3 pessoas vão a óbito. Ou seja, de 100 pessoas, você só tem algo em torno de 3,85% de chances de você vir a óbito. Entendeu? As vacinas não são boas? Não estou falando isso. Não estou falando isso. Elas têm efeitos colaterais? Pode até ter, mas um dipirona pode ter efeito colateral. Eu conheço pessoas que são alérgicas à dipirona, que se tomarem dipirona e não tiver o devido tratamento imediato, um tratamento antihistamínico, um tratamento por meio de corticoide, elas vão ir a óbito também. Então, assim, seria irresponsabilidade dizer que as vacinas, se tomar a vacina você vai morrer. Não, não é bem assim. A vacina pode causar efeitos colaterais? Pode. Qualquer medicamento pode. Qualquer medicamento que você tomar, um paracetamol, um dipirona, como eu digo, vamos falar de forma mais coloquial, né? E um remédio para dor de cabeça, dependendo da pessoa, dependendo da situação fisiológica que ela se encontra, pode ser fatal. Então, as vacinas, elas demonstram uma eficácia relativa, elas demonstram, e isso está muito claro quando a gente percebe que, após o aumento e o incremento vacinal na sociedade, trouxe-se a um efeito platô no gráfico da contaminação e até mesmo dos óbitos, dos resultados fatais dos contaminados, mas, em compensação, a gente percebe que estão se utilizando cada vez mais, e desde o início da pandemia se utilizam, né? Por exemplo, tentam a todo custo agora culpar o governo federal pelos efeitos nefastos na economia, resultado da pandemia. Do Fica em Casa. Por exemplo. Então, da mesma forma que se fala de uma forma hipócrita sobre os efeitos benéficos da vacina, se fala de uma forma hipócrita sobre a possibilidade dela trazer efeitos colaterais. Não se sabe a médio e longo prazo o que acarretará para toda a sociedade. Né? Nós torcemos bastante que sua eficácia venha acompanhada de efeitos colaterais mínimos e de uma minimização de qualquer um que venha a ter a longo prazo. Que as entidades médicas, as entidades científicas possam, inclusive, perceber de forma a priori futuros efeitos colaterais e possa, de alguma forma,
já também prevenir a sociedade por meio medicamentoso, ou até mesmo por outro tipo de terapia, para evitar que as pessoas venham a ser acometidas por efeitos colaterais a longo prazo, porque sim, nós todos somos cobaias de uma vacina experimental. De uma não, de diversas vacinas experimentais. Então, assim, dizer isso não é negacionismo. Dizer isso não é atrapalhar a comunidade científica ou atrapalhar a luta. Dizer isso é fazer ciência. E torcer para que se faça, que se chegue a cada vez mais a uma vacina melhor, para que se possa ter a segurança de se utilizar. Eu sinceramente acredito que se fosse mais a verdade, ela fosse mais exposta para as pessoas, acho que não me importaria tanto. Por exemplo, eu sei que o meu corpo está servindo de cobaia para um experimento. Um experimento que pode salvar vidas, sim. Eu não me importo. Eu não me importo se o meu corpo for utilizado para salvar a vida do meu sobrinho, por exemplo. Mas eu quero saber. Eu quero ter o direito de saber e eu quero ter o direito de questionar, sim. O João Paulo falou que é chata a questão também da hipocrisia, me incomoda bastante, além do fato de ser obrigada a fazer alguma coisa. A sensação de ser obrigada, não, você vai fazer porque eu quero que você faça. Isso aí é inaceitável num país democrático, num país livre, é inaceitável, né? E mesmo que seja para o bem geral, né, da nação, deveria ser mais aberto para as pessoas, pelo menos, eu tenho que fazer, beleza, eu vou fazer, mas eu posso reclamar? Eu tenho que ter o direito de reclamar e dizer, não concordo, vou ter que fazer, tá, vamos, toma aqui meu braço e aplicar vacina. Mas eu posso reclamar. O problema é que até você reclamar, você está sendo impedido de reclamar. E outra coisa, a questão da hipocrisia, porque agora o governo do estado de Pernambuco quer fechar, né, fechar partições. Na verdade, é o fecha tudo de forma mais limpinha. Fechando as partições públicas, Gostei do termo, mais né? limpinho. Mais limpinho, né? É fecha tudo mais limpinho. Mas só que até pouco tempo atrás estavam se negociando o carnaval. Pois é. Recife mesmo já tinha aberto licitação, né, de blocos, de troças, já tinha aberto licitação milionária já por causa do carnaval. E a gente percebe essa campanha maciça para que o carnaval acontecesse. Como aconteceu em 2020, que o maior erro do Brasil foi ter deixado o carnaval acontecer. O maior erro do Brasil foi ter dado ouvidos à Rede Globo de televisão, que fez uma campanha maciça para que o carnaval acontecesse, e está repetindo. Hoje a Rede Globo tenta repetir essa história de que está tudo bem, porque assim, você não vê mais que antigamente, você, mais ou menos há um ano e meio atrás, você ligava a televisão, já morriam uns 3 ao seu redor. O William começava a falar, morria já uns 3. Boa noite dele. Por osmose. Morria 3. Morria por osmose. Né, seu William? Hoje em dia é uma sensação de que está ficando tudo bem, mas não está tudo bem. Não está tudo bem. E justamente para não piorar, o carnaval não deve acontecer. Para não ter que fechar tudo, o carnaval não deve acontecer. A vacina pode estar ajudando? Pode, mas a gente não pode só dizer que é a vacina. Existem vários outros fatores. Isso. Graças a Deus nós temos. Vacina, tem tudo isso. Mas aí você não pode falar. Não pode falar, vacina, não pode questionar. É só a vacina. Vacina sim sempre. Vacina sim. Agora, a pergunta que não quer calar, eu gostaria de perguntar mesmo de coração. Quem postou hashtag imunizado vai precisar tomar a segunda, terceira, quarta dose? Sim. Será? Não se podia falar nisso. Não se podia. Lembra? Aí eu vou voltar, né? Abril, maio. Eu me lembro que o próprio, salvo engano, o Estadão, e uma daquelas agências vinculadas a esses, vamos dar nomes aos bois, né? Consórcio de veículos de imprensa e suas agências reguladoras, agências de checagem de fatos, ou seja, se você fala a verdade ou mentira, quem vai decidir é alguma pessoa que vai trabalhar de forma conveniente, certo? Aquilo que você fala e vai decidir se é verdade ou mentira. Assim como faz o ministro do STF, Alexandre de Moraes, em suas decisões, né? Ache ruim ou ache bom, viu, Alexandre? O que você faz está muito distante de técnicas jurídicas, respeito à Constituição e justiça. Está bem distante. Bem atento. Bastante. E aí vem, eu recordo eu vi, eu não lembro se foi no Instagram da Carla Zambelli ou da Bia Kicis, enfim, eu não recordo, mas foi alguma das duas atuantes deputadas. E eu percebo o seguinte, que, salvo engano, abril ou maio, o Estadão veiculou, por meio de uma de suas agências checadoras de fato, que é mentira que a população necessitaria tomar uma terceira dose de reforço das vacinas, seja ela qual fosse. Inclusive, com uma defesa veemente, certo, e focada na Coronavac. Que há pouco eu citei quando falei do Instituto Butantan. Ok? Bem, acho que estão todos sabendo, é de domínio público, que o governo de
todos os estados estão aplicando uma terceira dose, certo? Para as pessoas. Inclusive, nesse momento, aquelas primeiras que tomaram a primeira dose, os mais idosos, as pessoas mais velhas, e gradativamente vai chegando na população cada vez mais jovem. Já tá em 12 anos já, né? Pois é, em relação à terceira dose, eu não sei se chegou nessa idade, certo? Nas pessoas que estão aí nesta faixa etária. Mas, ou seja, peraí, então o Estadão foi quem cometeu fake news lá em maio? A agência de checagem de fatos mentiu lá em maio? Não chegou o fato. Ela não checou o fato? Ela trabalhou uma notícia conforme a sua conveniência e ela afirmou que era mentira, se baseando em quê? Na conveniência. Por quê? Nos fatos não foi, porque os fatos estão aí, concretos. E você pode acessar aí o site de sua cidade de vacina, seja aqui em Garanhuns, com o aplicativo, né, da vacinação. Vem Vacina, eu acho que o nome é esse, né, aqui de Garanhuns, né? Vem Vacina. E aí da sua cidade, Recife, São Paulo, Belo Horizonte, Quixadá, enfim, qualquer das cidades aí do Brasil, você pode sim já agendar a sua terceira dose se você está dentro da faixa etária que está sendo contemplada com esta terceira dose de vacina. Peraí, se você sabe disso agora, você sabe também que o Estadão mentiu lá atrás. Sabe que a agência de checagem de fatos, ela mentiu também. Ela não vai ser incluída não, Alexandre, no inquérito das fake news, né? Aquele famigerado inquérito, ou dos atos antidemocráticos. Porque tudo hoje é ato antidemocrático. Inclusive, se a gente falar mal aqui da vacina, pode ser um ato antidemocrático, né? Então, assim. É bem subjetivo, né? O que é isso? É um tipo penal? Porque não é, ao meu ver. Inclusive, tem gente presa até hoje por decisão arbitrária, inconstitucional, ilegal, entre outros adjetivos que são absolutamente eficazes para desqualificar esse inquérito absurdo da mente absurda, talvez abjeta, do nosso ministro, né? Então, assim, é uma vergonha para a nação, é uma vergonha para o Poder Judiciário, é uma vergonha para desembargadores e juízes que referendam esta decisão, é uma vergonha para aqueles que atendem a esta determinação legitimamente legal, perfeitamente legal, ela se adequa completamente ao significado da palavra que vem a erigir o significado de ilegalidade. Então é muito fácil, é muito simples de você perceber o quão estamos acometidos de uma doença muito mais perigosa do que o próprio vírus, que é a doença psicológica das mentes de alguns que detêm o poder e que estão aplicando em toda a sociedade mundial o controle social. Agora você falou sobre os atos antidemocráticos. Vamos puxar um pouquinho esse assunto, que tem tudo a ver, né? A questão da vacina e tudo, que acaba englobando tudo que você falar também pode ser um ato antidemocrático. Pode ser que estejamos agora cometendo um ato antidemocrático. Vamos tentar entender o que seria, vamos tentar objetificar o que seria o ato antidemocrático na cabeça do Xandão. Ele existe? Na cabeça do Xandão. Na cabeça do Xandão. Na cabeça do Xandão. Vamos tentar imaginar. Será que o ato antidemocrático dito pelo Xandão seria a libertação do povo do pensamento preso de que existe uma democracia? Talvez ele não queira que as pessoas entendam que jamais viveram em uma democracia e tentem mudar, e tentando mudar esse ato se torna antidemocrático porque acaba com a democracia do STF. Não, tá bem explicado, né? Assim, as pessoas que. Dilma, não? Não, mas eu acho que discutir esse assunto na esfera, dentro do contexto mental do Alexandre de Moraes, fica meio Dilma, né? Porque os atos que ele faz judiciais, em suas prerrogativas da jurisdição, do cargo que ele exerce, né? Ele comete também atos antidemocráticos. E aí vem a questão da guerra, porque uma guerra de o quê? De narrativas, uma guerra de opiniões, uma guerra de princípios, de direitos, de garantias. Assim como a vacina, a liberdade de expressão, ela tem uma amplitude absurda. Restringir a liberdade de expressão, certo? É exatamente o oposto do que se tenta fazer em relação à vacinação compulsória. Ou seja, eu tenho que obrigar as pessoas a se vacinarem, mas eu tenho que obrigar as pessoas a falar e a pensar somente aquilo que eu quero.
entendeu? As pessoas estão proibidas de falar qualquer coisa que não seja conforme a conveniência do que eu acho bom, bacana e o certo. Isso. Se eu sou ministro do STF, eu que decido o que as pessoas devem pensar. Aí nessa dificuldade existe a forma de calar quem pensa diferente. Quem pode confrontar aquilo que eles acham que é o certo, né? Que eles acham não, eles sabem que não é o certo, que eles dizem que é o certo. Sabe o que você me lembrou, Melanie? Agora, engraçado. Eu participei de uma audiência pública em 2020 no que diz respeito exatamente ao fechamento de escola, de ruas, enfim, do nosso estado. Certo? Participaram, inclusive, nesta época, alguns promotores, procurador do estado, participou procuradores de prefeituras, o comando da Polícia Militar também participou, né? E assim, eu participei na qualidade de advogado, certo? Dos advogados do Brasil, né? Foi uma conferência. E eu me lembro que do início ao fim, toda vez que havia uma explanação do pensamento contrário ao que preconiza o governo do estado de Pernambuco, logo após, a gente, nas entrelinhas, se deixava claro um tipo de ameaça. Olha, mas se vocês forem para a rua, a gente vai colocar a polícia em cima de vocês. Nós vamos tomar as medidas legais. E assim, sabe? Tudo se utilizando do vocabulário, abre aspas, legalizado, para ameaçar o tempo todo a liberdade das pessoas. O juridiquês, né? Entendeu? Ou seja, é o uso famigerado das técnicas jurídicas para calar o direito das pessoas de expor aquilo que pensa. Sei bem o que é isso. Você tem um exemplo recente disso. Eu tenho alguns exemplos e dependendo aí dos exemplos, a gente vai estar trazendo isso daqui a pouquinho para vocês. Espero que não demore muito, eu tenho um pouco de ansiedade, eu queria muito que acontecesse logo, mas aguardem, que logo teremos mais novidades. Mas enfim, é isso, entendeu? Então assim, eu expus tudo que pensava, entendeu? Eu não tenho rabo preso com ninguém, certo? Não tenho medo de procurador de estado, de comandante de polícia, é aquela coisa, só teme quem deve. Eu tenho as costas um pouco mais finas, não tem? Imagina você. Então, assim. Mas, enfim, a minha preocupação maior é garantir a liberdade das pessoas. Independente de ela pensar em favor da vacina, independente dela pensar que deve fechar tudo, independente dela pensar que deve se abrir tudo, independente da forma que você vê o mundo, vê a pandemia, enxerga os atos administrativos da forma que você bem entende. O que eu estava ali representando é a defesa da liberdade. Eu prezo totalmente e absolutamente pela liberdade. E aí eu lembro das palavras do mesmo ministro que recentemente disse que prezava absolutamente pela liberdade das pessoas. Não parece isso com suas decisões, inclusive quando você leva pessoas à prisão por um crime inexistente no nosso Código Penal. Ato antidemocrático é crime? Eu não conheço no Código Penal esse crime. Né? Fake news. Né? Fake news. Caramba, vai ter que prender todo mundo a quantidade de mentiroso que tem aí. Só se você pegar não tem, né, aquelas pessoas. Fake news era fofoca. Fofoca, pronto. Aí, então, você já pensou a quantidade de fofoqueiro e fofoqueira que você vai ter que prender, ministro? Machos todos eles. Né? Ou delegar aí aos juízes de primeira instância a prisão por fake news. De repente, ato antidemocrático. Ou seria os dois? É porque essa história de hoje atos, fake news tornando crime, não sei o quê, é justamente para tentar diminuir o alcance do atual presidente da República, tentando atribuir a ele o fato, no caso, tentando atribuir a vitória dele ao fato dele ter usado de mentiras, de fake news, para tentar desviar os votos da esquerda para a direita. E vocês acham que a gente é burro, né? Vocês juram que nós somos estúpidos. E já porque quando se é um discurso, cria, né? Porque foi se criado isso desde o início, desde a campanha passada. Então, fake news está ganhando muita repercussão e muita força, né, no combate, muita força no combate, justamente por causa disso. Porque foi atribuído às fake news o resultado das últimas eleições para presidente. Então, isso aí vai ser, na verdade, estão criando um muro, um cavalo, estão criando um cavalo grande, com um monte de fake news, histórias de fake news dentro do cavalo e tentando empurrar na população. E as pessoas acham que nós somos burros. Nós não somos idiotas, gente. A gente não é idiota, a gente percebe tudo que acontece e no decorrer do tempo a gente vai assimilando, vai tentando contornar a situação. Está sendo difícil porque o sistema todo está envolvido, o nosso sistema está completamente envolvido nessa campanha.
E hoje, até o sistema já está começando a não entender que lado vai, porque um lado pega, o outro come. Aí eles estão tentando ir pela terceira via, mas não existe terceira via. Na verdade, existe. Eu não queria entrar na polêmica desse assunto, eu acho que a gente vai ter tempo para falar sobre isso, mas eu acho que a terceira via me parece tanto com um fantoche do sistema, né? Mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Parece. E aí, se pega aí, se veste com a roupa da seriedade, da honestidade, do combate à corrupção, quando na verdade já se misturou com tudo que outrora não prestava, inclusive para a terceira via, se mistura com tudo, certo? E ao mesmo tempo fica acusando o chefe do Poder Executivo Federal, este sim, de estar se misturando com tudo que não presta, né? Mas aí vem numa tentativa de defender os desmandos, ou melhor, os atentados à Constituição, de suas decisões esdrúxulas, e vem o ex-presidente do Tribunal Supremo e diz que vivemos num presidencialismo de coalizão, né, com o poder moderador, né, do Supremo Tribunal Federal. Peraí, isso não está escrito na Constituição. Né? Esse não é o sistema que está lá previsto. O sistema político lá está muito claro e não é esse. Não, e você viu o Omar Aziz esses dias falando que o STF, tipo, Deus, STF. Abaixo de Deus, apenas o STF. E abaixo do STF, o legislativo e o executivo. Como assim, gente? É muita cara de pau, muita loucura. Você sabe mesmo que alguém pode levar um Omar Aziz a sério ainda? Ele é louco, esse cara é louco. Ele é um corrupto, comprovadamente corrupto, sua família é toda corrupta. Não fala assim com o presidente, que ele foi presidente da CPI. Ele pode ser o presidente da maior entidade organizacional criminal do país, que eu não estou nem aí. Mas a questão é como eu estou dizendo, alguém leva ainda este senhor a sério? Porque você pegar as palavras de Omar Aziz e trazer à tona, inclusive pela mídia tradicional, ela adora fazer isso, né? Inclusive a mídia tradicional estava assim com o Renan. Vocês lembram que era um Renan outrora pela mídia? Inclusive jornais de alcance nacional que sempre tinham uma crítica muito clara e objetiva no sentido de desconstruir o Renan para mostrar quem verdadeiramente ele é em cima de seus inquéritos, seus processos, seus desmandos, seus atos corruptivos. Então, é muito claro. Né? O Coronel de Alagoas. Todo mundo sabe, mas parece que Renan ganhou voz. E aí, eles levam bastante a sério Sun Tzu e a arte da guerra, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, conforme a minha conveniência. Então, Renan passou a ser o amigo. Porque é conveniente ter o apoio de Renan no momento em que se quer desconstruir um inimigo maior. Mas que inimigo é esse e por que deste inimigo? Né? O inimigo parece que é o presidente da República. Mas por que o presidente da República? Porque o presidente da República não está mais fazendo aquela distribuição justa, certo, da verba publicitária institucional. E essa distribuição justa, ela tinha as suas prioridades, e dentre elas, há algumas redes de televisão que parecem sentir muito a falta dos recursos públicos. Inclusive é muito claro que não está conseguindo sobreviver, certo? Sem esses recursos do meu, do nosso imposto. Exato. E o desespero maior deles é que logo eles vão ter um encontro, né, com o presidente da República. E a loucura deles é justamente que ainda será Bolsonaro. Porque eles não estão só preocupados em não eleger em 2022, eles estão preocupados em retirá-lo antes do encontro para a concessão agora em 2022, né? No início de 2022. Então, o desespero maior da rede Globo de televisão seria isso. E dá para perceber, é muito nítido pela quantidade de visualizações de Ibope que eles estão perdendo, tendo que fazer altas emissões, cortes de gastos. É muito nítido o que está acontecendo e eles percebem, né? Eles sabem que o presidente fechou a torneira e para abrir a torneira novamente só colocar alguém da laia deles para governar. Por isso que existe, nossa, a campanha maciça. Aquele outro lá, o Sem o Dedo, ele falou uma coisa que oh, meu Deus, esse cara é maravilhoso. Nossa, ele fala muito, muito óbvio, as coisas muito óbvias. Ele fala o que as pessoas querem ouvir.
mas ele não faz o que as pessoas querem que ele faça. É isso que as pessoas não entendem. Ele fala muito do empresariado, tipo, sempre tenta colocar as pessoas, o proletariado, contra o burguês, o opressor, justamente porque quando ele está lá em cima, é o burguês opressor que paga as contas dele, e é ele que faz o burguês opressor ficar cada vez mais rico. Por isso que o burguês opressor não dá de voadora. Por isso que até o burguês opressor financia sua campanha. Porque sabe que o que ele fala não é o que ele faz. Ele fala muito sobre isso, sobre proletariado, sobre lutas de classe, mas sobre quando ele está lá em cima, ele favorece o burguês opressor. Ele é um nobre, né? É um nobre. É um nobre. É um nobre. E o pobrezinho já conseguiu liberar os 6 milhões, né? Não, cada vez ele se torna mais nobre, né? Cada vez mais nobre. É um nobre burguês, né? Ele é aquele burguês, né? Na verdade, ele é aquele proletário que sonhava em ser burguês. Certo? E observou que não conseguiria isso por meio do trabalho. Né? E aí, ele se apossou de determinadas pautas por meio dos sindicatos pelegos, e aí descobriu que, por meio dessas pautas, ele poderia se utilizar delas como trampolim para passar do proletariado diretamente para a nobreza, sem ser burguês. E ele realmente conseguiu isso. Fazendo propaganda do partido... PCO é a esquerda raiz. PCO é a esquerda raiz. Não tem mimimi, não tem plantinho, não tem frescura. Então, a esquerda raiz ainda é o PCO. Não existe, né? A esquerda raiz, né? Existe, a esquerda raiz existe. E ela não gosta de muito plantinho, não, viu? Eu ouvi algumas coisas da... Não que eu tenha uma antipatia, mas também não tenho uma empatia toda, não. Porque nós temos o nosso posicionamento político, nós temos a nossa ideologia, mas não vamos ser hipócritas. Não vamos ser hipócritas. Ou você faz o que você diz, ou você fica calado. Ou então você não critica ou aponta o dedo para ninguém. Então, se eu sou de uma ideologia, eu não vou chegar a fazer exatamente ao contrário daquilo que eu prego, ainda que falar do outro que não está fazendo. Eu não faço. Isso a esquerda raiz não faz, que é PCO. Contra burguês, voto de assim. Você está fazendo propaganda. Olha, isso é propaganda eleitoral antecipada, viu? Eu acho muito invocado. Mas é realmente. É porque é diferenciado, esquerda, né? O que a gente está acostumado, né? É, porque a esquerda raiz, ela tem a utopia dela, que ela acredita muito. Essa esquerdazinha agora Nutella, elas criam uma situação, uma narrativa, uma luta de classes, estamos juntos companheiros, que é para poder cooptar pessoas para seus interesses pessoais. Isso é o que acontece. A esquerda raiz não está muito interessada nisso, não. Está para lutar pelo povo, pelo que ele acha que é utópico. Por mais idiota, por mais ridículo, por mais sem noção que eu acho Karl Marx, eles acham que é utópico. Eles não querem se utilizar dessa ideologia para ganhar por trás, que é o contrário dessa esquerda que nós vemos hoje. Utilizam de palavras de ordem, de palavras de efeito, para poder cooptar pessoas e fazer nós somos os bons e aqueles lá são os maus. Entendeu? Isso é o que eles fazem. É o que eles fazem. Já a esquerda raiz, ela realmente acredita que aquilo é o sonho de se viver. Né? É o sonho, é a forma correta de se viver. Né? O que nós temos, e só para referendar o que você falou, o que nós temos é uma esquerda que a gente chama de Fabiana, né? Ou uma esquerda Nutella, como você falou, ou uma esquerda... nós temos, inclusive, né, mudou bastante, mas Lula parece estar se sujando um pouco, né? Porque nós temos, se você perceber, o discurso dele parece que está radicalizando um pouco novamente, né? Em relação ao Lula Paz e Amor de 2002, a gente está tendo não cola, né? Não cola. A gente está tendo um Lula bem mais agressivo, né? E hoje a gente está vendo aí o fantoche do sistema se tornando o preso babaca de 2002. Entendeu? Então, a gente veio, a gente tem o quê? A gente tem um cara que outrora estava na centro-esquerda, cada vez mais indo para a esquerda, certo? Mas para se utilizar desses ideais em prol de sua candidatura, porque hoje só se mantém eleitor desta figura nefasta aqueles que ou têm paixão, certo? São torcedores, não são cidadãos que conseguem discernir sobre o caráter político e a capacidade e a responsabilidade que o detentor de um cargo eletivo tem com suas vidas, certo? E nós temos o fantoche do sistema, que outrora se colocava ali entre a centro-direita, e inclusive se definia como alguém de direita,
e cada vez mais se joga para a esquerda. Né? Eu lembrei de uma frase, eu estou tentando lembrar aqui quem foi me disse, eu lembro que Marcelo Torreão uma vez falou para mim, mas teve outra pessoa também que disse que sempre, quando uma pessoa está em cima do muro, quando ela cai para a esquerda. Não, nunca cai para a direita. Eu já ouvi. Né? Então, no momento que ela está ali em cima do muro, vai chegar um momento que ela vai se desequilibrar. E no momento do desequilíbrio, ela cai para a esquerda. Né? E parece que ficou muito claro que o fantoche do sistema ele caiu para a esquerda e caiu mesmo. Daí, pelo jeito, caiu cabeça. Né? As pessoas com as quais ele está se misturando. Na verdade, eu não acho que ele caiu, não. Ele já subiu o muro pela esquerda. Não, ele subiu, mas tentou. Mas ele pulou para a direita quando foi conveniente para ele. Foi conveniente. Entendeu? Ele pulou para a direita quando foi conveniente, defendeu algumas pautas da direita de forma veemente. Olha, ele voltou aí, tá vendo? Isso é um retorno dele para o que ele realmente é. Entendeu? E aí a gente vê, por exemplo, algumas pessoas que se dizem de direita defender esse nome. Eu não tô. Eu sabe que eu não gosto tanto dessa divisão esquerda-direita. Eu acho assim, hoje a gente deveria falar mais sobre políticas públicas eficientes e eficazes em relação a trazer resultados para a vida das pessoas. Exatamente. Só que a gente não pode perder de vista a questão ideológica, por quê? Porque ela é precursora do discurso de políticas públicas. Exato. Então, ela sendo precursora, ela serve de exemplos. E todos os exemplos que temos de tudo aquilo que se aproximou mais à esquerda é de fracasso, seja onde for. Sempre que a esquerda se aproxima cada vez mais do radicalismo, ela se prevê um modus operandi ditatorial e de controle social. Somente não há controle para aqueles nobres, ou seja, aqueles que detêm os cargos eletivos. Estes vivem no luxo. Estes vivem às custas da míngua da sociedade. E isso fica muito claro quando a gente observa, por exemplo, nossos vizinhos venezuelanos que disputam um cachorro vivo no meio da rua para poder se alimentar, enquanto o seu senhor, presidente daquele país, está comendo carne na Turquia. Muito bem, por sinal. Né? O salzinho, né? E ele está comendo muito bem, certo? Enquanto a população disputa um cachorro vivo ainda. Não se tem mais pet na Venezuela, porque as pessoas foram obrigadas a comer os seus pets para sobreviver. Essa é a realidade. Olha aí a operacionalização da ideologia política de esquerda em execução. E o resultado é esse. Vamos olhar a Nicarágua, que recentemente o Nove Dedos o equiparou, aquele presidente, aquele ditador, o equiparou com a Angela Merkel. Né? E aí nós temos diversos exemplos. A gente tem, por exemplo, o próprio Rafael Correa no Equador. Né? Os irmãos Castro também. Né? E o seu sucessor agora. E assim, a gente percebe que não funciona. Não funciona. Regime de Pyongyang também na Coreia do Norte é outro exemplo. Certo? Quais são os números acerca da Covid na Coreia do Norte? Alguém tem ideia? Alguém sabe se lá está sendo vacinado alguém? Ninguém sabe nada sobre aquele país. Sabe sim, ele disse que não morreu ninguém. Ele disse, está dito, né? Ele disse, está dito. Quem vai desdizer? Né? Então, assim, é bem difícil dissociar o discurso político do discurso ideológico. Porque ele é precursor da concepção de políticas públicas que venham a definir a forma como se governará. Eu entendo muito, eu falo muito, toco muito nessa tecla de que as pessoas estão falando muito mais de ideologia, quando deveria falar sobre política. Isso. Mas é da parte mais prática, porque hoje eu falo de ideologia para mais para frente poder falar de política. Quando eu falo de ideologia hoje, eu quero mais para frente falar de política, para mais para frente não precisar falar sobre ideologia na política. Porque Elaine, acredito que não deveriam se misturar da forma como se mistura. Porque passa-se muito tempo nas câmaras. A gente aqui tem que falar de ideologia. A gente aqui tem que falar de ideologia. O meu problema é nas câmaras, no Senado, dentro do Legislativo, você parar para falar sobre ideologia quando tem pessoas passando necessidade, quando tem pessoas que não estão tendo acesso à saúde, não tendo acesso à educação. Eu não quero saber se Joãozinho, dentro do Legislativo, se Joãozinho vai ter que fazer isso ou aquilo com Maria, se usa verde, se usa rosa, se usa azul. Pelo amor de Deus, eu não quero que as pessoas, que os deputados,
comentem se mulher tem que usar rosa ou se o homem tem que usar azul. Eu quero saber o meu filho, a minha filha, o meu sobrinho vai ter uma educação de qualidade, vai ter uma saúde de qualidade. É isso que eu quero saber. Ideologia a gente debate aqui fora. Eu não gostaria de misturar, porque quando você mistura a ideologia, eu estou dizendo para o Estado que ele vai dizer como eu devo me comportar. Isso é o que é feito. Essa é a questão, entendeu? Essa é a questão. Quando coloca-se o Estado para debater ideologia, como deveria debater políticas públicas, ele vai dizer para mim o que eu devo fazer. Essa é a questão. Então, hoje eu falo de ideologia para mais para frente poder falar de política, no seu lugar de falar política. Essa mistura ideológica com política não está fazendo bem à sociedade. Porque enquanto são cabeças pensantes discutindo entre si, tá ótimo. Mas enquanto tem Zezinho passando fome aqui do lado e eu estou discutindo se mulher vai usar rosa ou azul, isso aí prejudica muito a sociedade. Então, meu ponto de vista com relação a essa questão de ideologia, que deve ser muito comentada. Ah, a religião não se discute. Discute. Qual o problema? Se discute tudo. Se discute ideologia no seu lugar, se discutir tudo. Dentro das câmaras municipais, estaduais e federais, não, eu não concordo. Mas aí, né? Quem sou eu? Apenas um papo coitado pelo mundo. E assim, o que nós concluímos com tudo isso, né, para a minha concepção, inclusive em relação a essa exposição que a gente coloca, porque quando a gente vem aqui discutir e trazer para você notícia e opinião, porque aqui nós estamos trazendo a notícia, mas estamos opinando, né? Nós estamos abrindo um leque para você, uma oportunidade de você refletir, analisar e criar a sua concepção. Eu não dou opinião, eu meto o bedelho. Mas tem que ser. Tem que ser. E assim, é preciso que as pessoas prestem atenção para que elas possam se orientar em relação a estas medidas que estão sendo tomadas. Então nós temos aí medidas restritivas que, ao meu ver, são arbitrárias, ilegais, inconstitucionais e absurdas. É só o que a gente vê em 2 anos, né? Faz 2 anos que a gente fazer isso. Exemplo, como você iniciou hoje, o 5º dos 5, o decreto do governador, né, que proíbe... você tem um pai aí, né, com mais de 60 anos, que de repente bateu o pé que não iria se vacinar porque não confia na vacina. É direito dele não confiar. É direito dele. Ele tem mais de 60 anos de idade, é uma pessoa com experiência, uma experiência de vida, já passou por diversos momentos da história, e aí você quer obrigá-lo a se vacinar porque o senhor do Boa Noite da televisão está dizendo que vacina assim? Vá para casa de chapéu, pô. E aí você vai retirar o direito deste idoso, deste cidadão, que passou uma vida inteira pagando impostos. Até de questionar, né? De questionar e de ter um atendimento médico pelo SUS. Porque não vai poder apresentar o passaporte vacinal. Agora, se o ser humano entra para ser atendido, ele está com suspeito de Covid, mas aí ele não se vacinou, ele não tem direito a ser tratado, não tem direito a entrar no hospital, nem no médico? Você sabia que já existem inclusive eu vejo pessoas defendendo isso. Eu acompanho pessoas em grupos de WhatsApp defendendo esse tipo de absurdo. Que as pessoas que não se vacinaram deveriam pagar pelo seu tratamento, caso venham a ser acometidas pela Covid. Mas já pagam. Bastante caro. Os impostos, é exatamente isso. Pois é. Inventar a roda. Já pensou? Nós já pagamos. E aquela pessoa que fez... Não, vamos fazer o seguinte. Não existe a pessoa que fez... que teve relações sexuais desprotegida, então, ela não deve ter acesso ao coquetel anti-AIDS pelo SUS, porque ela é responsável por ter adquirido a doença. É mais ou menos isso. É exatamente né? Isso. A mulher que vem a ter, por exemplo, o câncer do cólon do útero, em virtude do HPV, por ter adquirido por meio de uma relação sexual desprotegida, ela não vai ter acesso ao tratamento oncológico pelo SUS, porque não usou o preservativo? É mais ou menos isso. Porque eu não tomou a vacina, então você vai ter que pagar pelo seu tratamento, o SUS não vai bancar o seu tratamento, ou seja, você vai morrer sem ar no meio da rua. Caso você venha a ter a forma grave da doença, né? A síndrome respiratória aguda grave, né? Então, assim, é umas coisas meio absurdas que a gente escuta. São as opiniões, assim, que nós... Inclusive de pessoas que você antes considerava ter alguma inteligência, algum tipo de capacidade cognitiva, né?
Às vezes a gente se engana em relação às pessoas que a gente pensa. Mas muitas vezes essas pessoas não deixaram de ser inteligentes, não deixaram de ter conhecimento. Elas simplesmente estão fazendo ativismo político, seja por paixão, por imbecilidade, ou mesmo por desconhecimento. Também. Mas esses são poucos. Porque quem detém e que são beneficiados pelo sistema corruptor, né, eles são a minoria. A maioria das pessoas que se passam para a defesa desse tipo de pauta, na verdade, e aí eu vou dizer aqui no impropério, é um bando de fudido. E defende ainda um sistema que o colocou numa situação hipossuficiente. Quem está me assistindo, desculpe o palavreado, mas essa é a verdade. Porque eles são vítimas daquilo que eles protegem. Exatamente. Né? E você, recentemente, Elaine, você falou uma coisa muito importante sobre a questão da compra de voto. E quando você vai e vota naquele que te deu um benefício passageiro ali no momento da eleição, você está atestando ali o perecimento do seu direito ao serviço público. Você está atestando, você está corroborando, você está referendando o malfeitor. Exato. E o mal feito. Porque o malfeitor, ele vai realizar diversos malfeitos durante o exercício do mandato eletivo. Ele não te deve nada, ele pagou pelo teu voto. Tu não votou pela tua consciência, tu não votou pelo discurso de políticas públicas que a gente vinha falando aqui. E isso é mais um exemplo do que você vem pensando, né? Recentemente também no grupo do WhatsApp eu tive um amigo de longas datas, um amigo de infância, eu tenho muita estima por ele. Mas ele chegou para mim e fez a seguinte pergunta no grupo do WhatsApp: Sr. João, tu estás duvidando da vacina? Ué, eu não posso não duvidar da vacina? Uma vacina que foi uma vacina que foi, enfim, estudada, fabricada em 6 meses? Por que não? Eu não tenho o direito de questionar se ela é eficaz ou não. Eu só estou questionando se ela é eficaz ou não. Ela pode ser eficaz, eu não estou dizendo que ela não é. Mas eu estou questionando, é meu direito questionar. Né? A gente questiona tudo. E isso gera uma discussão, sabe, inócua, uma discussão que não gera resultados, porque você vê que as pessoas estão ali, ó, fechadas numa visão de que somente aquilo pode ser dito, somente aquilo pode ser visto, e qualquer outra coisa que saia de dentro daquela caixinha é errado, é absurdo, é famigerado, enfim. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas estão, algumas, né? Claro, obviamente, algumas. Hoje eu escutei uma opinião muito boa lá, inclusive de um advogado, inclusive daqui de Garanhuns, uma pessoa muito inteligente, tem um trabalho fenomenal, inclusive no meio político, e ele falou exatamente sobre isso, sobre essa questão que as pessoas, apesar de sofrerem tanto, elas têm uma tendência a continuar no sofrimento porque é o único ambiente que elas conhecem. Elas não se desprendem para o novo porque elas temem mais o novo desconhecido do que o cenário patético, o cenário absurdo na qual elas estão inseridas. Um cenário que coloca elas numa situação de hipossuficiência, de miséria, de humilhação. Porque se algumas pessoas se acham importantes indo em gabinete de deputado ou vereador para estar pedindo favor, para mim, isso é humilhação. Porque serviços públicos, o mínimo que deve ser garantido para que você tenha uma vida digna, deve ser oferecido a você de forma universal. A você, a seu vizinho, a seu parente que mora numa cidade distante, a qualquer pessoa, independente de pedir favor a quem quer que seja. É chegar num hospital e ser prontamente atendido, com tratamento de primeira, com médico disponível, com enfermeiros disponíveis, com profissionais de saúde em geral, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos para aquele que de alguma forma está afetado psicologicamente ou de repente, até mesmo tem pessoas que quando adoecem, né, ficam psicologicamente bastante abaladas. Então, assim, é outro profissional de saúde de suma importância para toda a estrutura de terapia, toda a estrutura terapêutica. Então, assim, a gente percebe que as pessoas, elas deveriam lutar por isso, entendeu? É o IPVA caríssimo anual que se paga e o pneu que tu anda comprando anualmente nos buracos pelos quais você perde. É um amortecedor caríssimo do seu carro que você tem que trocar de 2 em 2 anos. Carro do Estado. Também tem isso, é verdade, porque no momento que você paga IPVA anualmente é praticamente uma forma de você ter um aluguel que você paga ao Estado. Afinal, o Estado confisca o seu carro caso você deixe de pagar o IPVA. Bem colocado, perfeito. Muito bem colocado. Então, assim, o que é que a gente está fazendo? O que é que você, cidadão, está fazendo, repetindo isso?
E eu vou deixar mais um recadinho aqui. Você que é contratado de governo municipal, de governo estadual, você tem um cargo de confiança contratado, você estimula que a sua região não tenha benefício nenhum. Porque os empregos são motivos, né? São órgãos de barganha, são órgãos de barganha da política. Então, quando é oferecido emprego dentro da situação, né, no contexto de eleições de candidatura, né, dessas situações, quando é oferecido cargos ou empregos para esse tipo de situação, você está dificultando o desenvolvimento da sua região. Porque aquela pessoa que está conseguindo um voto através de uma proposta de emprego não tem a menor intenção de levar indústria, de levar emprego, de levar desenvolvimento para a sua cidade. Essa não é a intenção. Porque se ele levar um emprego ao qual você não precisa dele, como é que ele vai conseguir o teu voto? Como é que ele vai barganhar o teu voto? Então, você que acha que não vai conseguir nada, se você sair dessa situação, acha que não vai conseguir nada, você pode até estar certo. Mas se você continuar desse, você não vai conseguir mesmo. Porque você vai ficar dependente de que o próximo ano, aquela pessoa cujo te deu emprego, te prendeu naquele emprego, seja eleito. Você passa a ser um cabo eleitoral, né? Você é um cabo eleitoral, querendo ou não, é um cabo e defende com unhas e dentes, Isso, viu? porque está na estrutura política. Eu já estou vendo revolucionário aí de carteirinha, revolucionário que mora em bairro rico da cidade, mas diz que é da favela, revolucionário pianinho, caladinho, porque senão vai perder o empreguinho que conseguiu. Entendeu? Inclusive no primeiro escalão. E esse não é nem desse que eu estou falando, não é nem do primeiro escalão, não, da ralé. Tá ali só para manter mesmo um votinho tal e a boquinha caladinha para os mandos e desmandos do governo, tanto municipal. E isso não é esfera só municipal, não. Isso é uma esfera global. Geral, né? Generalizado. É uma esfera global. E esse tipo de sistema é o que a população alimenta. A gente fala do sistema, a gente é contra o sistema, a gente luta contra o sistema, mas quem alimenta o sistema é a população. Fazem parte, né? O sistema é feito pelo esse sistema é feito pelo sistema. Sabe, engraçado, você falou alguma coisa agora tão interessante que assim me fez verificar algo que é simples, né? Todos nós somos o sistema. Nós somos o sistema. Agora, a gente tem dois modos de funcionar dentro do sistema. Ou nós somos usados como uma engrenagem para fazer o sistema continuar funcionando de forma mesmo que prejudicial a nós mesmos, ou a gente pode tentar girar ao contrário e quebrar o sistema, né? É exatamente isso. Às vezes eu fico na dúvida. Roda aqui e nós somos essa roda daqui e a gente segue uma roda menor. Isso. A gente pode puxar para cá. Nós podemos voltar. A gente pode cortar uma correiazinha, né? Uma rodana, a gente afrouxar um parafuso. É isso que a população precisa fazer. E aí a gente vê a esquerda adotar para ela a palavra revolução, revolucionário. E na verdade muitas vezes eu penso que hoje quem mais se aproxima de revolução é aquela ideologia que tenta a todo custo romper com o status quo dos detentores do poder do sistema. E eu vejo que essas pessoas, em sua maioria, preconizam, defendem e, enfim, discursam acerca de uma ideologia política muito mais próxima de uma direita do que de uma esquerda. Exatamente. Entendeu? É porque a esquerda ela quer continuar sendo tratada como uma criança pelo Estado. Ela quer ser mimada, ela quer ser sustentada, ela quer ser gerida pelo Estado de todas as formas. A direita já não aceita isso. A direita quer andar com as próprias pernas. Na verdade, com devido respeito aos bons padrastos que tem por aí, mas, ao que me parece, o Estado parece ser bem mais um padrasto, um enganador, né? Aquele que dá migalhas, né? Mas discursa que dá muito. Né? Sabe eu não digo nem só um padrasto enganador, eu posso dizer também um pai abusador. Pronto, exatamente. Que dentro da esfera interna, né, ele dá migalhas para os seus, né, para os seus filhos, isso. Mas lá fora ele explana de forma muito incisiva, que é um excelente pai, que não falta nada para os seus filhos, né? Mas dentro de casa é o cão chupando manga. Bom, mas as conclusões são essas. Reflitam. Quinto e Cinco está aqui para fazer você pensar, né? Podemos dizer até, eu vou parodiando, né, um livro do querido Olavo de Carvalho, né? O mínimo que você precisa saber para não se passar ou ser um idiota, né? Então, assim, aqui você pode, não queremos que você venha pensar igual, né, a gente, né, como a gente pensa.
queremos que você reflita no que diz respeito a quando decidir, ou melhor, quando for pensar sobre política, sobre políticos, sobre a vida, sobre a concepção de tudo que acontece ao seu redor, enfim, tudo Entender que todos você os vive, pontos né? de Todos os vista, pontos de né? vista. Entender todos os pontos de vista. Estamos aqui nos despedindo agora de vocês. Nós queremos que vocês nos acompanhem nas redes sociais. Curtam, comentem, compartilhem e digam o que vocês acham. Aqui é um ambiente aberto para a opinião e para o debate. Se quiser conversar com a gente, concordou? Massa, vem com a gente. Não concordou? Vem com a gente também, que a gente debate e a gente pode chegar num consenso ou não. E tudo bem. Não, vamos convidar, você quer participar do Quinto dos Cinco? Manda aí no direct de mensagem que a gente pode te chamar para vir Exato. conversar conosco. Exatamente. Vem para cá, traz tua opinião, traz tua visão, vem discutir conosco. Quinto dos Cinco convida. Beijão para vocês, Vai lá, muito boa bom estar noite. com vocês, Valeu. boa noite. Para conferir essa e outras entrevistas, sigam a gente nas nossas redes sociais. Acessem o canal do YouTube Quinto dos Cinco e se inscrevam. Também procure a gente no Instagram, Quinto dos Cinco. Segue a gente.